Bom dia, sonhadores e sonhadoras! É isso aí, estamos aqui para o primeiro episódio do podcast PVB. Fala, meu querido Quito, bem-vindo, Yara, bem-vinda, Patrícia, bem-vinda. Para começar aqui, me tira a dúvida, estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, por favor, coloca aqui embaixo digita aqui tá? Eu tô aqui começando esse episódio do podcast ouvindo um louvor para conseguir criar essa energia pra gente começar aqui esse bate-papo, tá? Eu não sei qual é a sua religião, não sei o que você profeta, mas eu acho que a conexão com algo superior é sempre importante. Então, os podcasts que a gente vai fazer aqui no PVB, vou começar sempre com uma música, assim, um louvor, pra gente conseguir se conectar, começar o dia bem. A ideia aqui é para viver bem. Então, que a gente consiga começar o dia se conectando com algo maior que a gente, com algo superior, com algo que eleve o nosso propósito, algo que faça com que a gente consiga sonhar e consiga realizar. E é por isso que eu chamo vocês, chamo todos que estão aqui nesse movimento em prol da saúde mental de sonhadores e sonhadores. Tá certo? Então, enquanto eu tô aqui fazendo os protocolos finais para começar a live, fiquem aí com esse louvor, tá? É isso aí, meu povo, meus sonhadores e sonhadoras, mais uma vez bom dia. Para você que não me conhece, prazer em estar aqui com você. Meu nome é Sandro Felipe, tá? Eu sou o fundador do Grupo IQ, também da Safe Produções Intelectuais e sou idealizador do SME Summit, tá? E aqui nesse primeiro episódio do podcast PVB, eu vou falar um pouco mais, né, sobre quem eu sou, por que eu tô falando aqui, por que eu tô falando sobre isso aqui. Também vou falar um pouco sobre qual é o tripé fundamental do SME, tá? E vou explicar para você que talvez não conheça ainda o que vai ser esse evento, né? Esse programa, esse summit de saúde mental empresarial aqui em Salvador, que talvez você já conheça, talvez você já tenha se inscrito ou talvez não. De qualquer maneira, fica aqui que esses vão ser os pontos que a gente vai trabalhar hoje aqui no podcast, tá bom? De cara eu digo pra você, eu tenho aqui a minha colinha, porque falar uma hora aqui pra você sobre esse assunto é importante que eu tenha aqui tudo anotado pra poder lembrar de passar pra você o melhor conteúdo possível, tá certo? Então, como eu já disse aqui, meu nome é Sandro Felipe, tá? Eu tenho uma honra de dizer que eu sou baiano, sou soteropolitano e uma das bandeiras que eu levanto é a bandeira de Salvador, daqui do Nordeste. A gente tem muitas coisas empresariais, muitos movimentos empresariais acontecendo na região sul e sudeste, mas muitas vezes a gente não traz isso aqui para o Nordeste, a gente não encontra isso aqui no Nordeste. Então, uma das bandeiras que a Safe Produções Intelectuais levanta é puxar desse eixo sul-sudeste para o norte e nordeste eventos empresariais, eventos que venham a auxiliar o empresário baiano, nordestino, a se qualificar, a ser ainda melhor. Então, todas as empresas que quiserem estar com a gente nesse movimento serão bem-vindas, para que a gente consiga mudar, né, esse cenário nacional em que aquilo que existe de mais avançado, mais inovador, está lá pelo sul e sudeste. Nós temos muita qualidade aqui em Salvador, muita qualidade aqui na Bahia, e nós precisamos formar um conglomerado para fazer com que isso seja visto pelo Brasil e pelo mundo, tá? Então, Sandro Felipe, sou eu tenho 35 anos, tá? E sou formado em engenharia mecânica, não parece, mas eu sou formado em engenharia mecânica, e durante quase 14 anos eu trabalhei na Petrobras. Então eu fui concursado da Petrobras,
Trabalhei durante quase 14 anos nessa empresa maravilhosa, que me permitiu conhecer muito do Brasil, conhecer muitas pessoas, me desenvolver realmente enquanto profissional. Só que desde criança que eu queria ser empreendedor, queria ser empresário, na realidade eu não queria ser empregado de ninguém, eu queria ter autonomia para criar coisas, né? Sempre fui muito de criar. E lá por 2014, mais ou menos, eu com meus irmãos de consideração abrimos uma empresa e começamos a empreender, né? À época nós éramos 3 negros suburbanos, daí mais algumas bandeiras que eu levanto. 3 negros suburbanos que não conheciam nada de empreendedorismo decidiram empreender na área da educação. Decidiram levar conhecimento para pessoas que não tinham acesso a ele. Decidiram entregar para essas pessoas alguma coisa diferenciada. E foi isso que nós fizemos. Durante um bom tempo a gente trabalhou com PNL. Para você que não conhece, PNL é Programação Neurolinguística, certo? E a gente com isso conseguiu alavancar muitas pessoas, tanto do ponto de vista da comunicação, do intelecto. Depois a gente foi fazer uma formação com John Grinder, para quem não conhece também é o co-criador da PNL. Então a gente é formado em Master Practitioner e Trainer de PNL com o co-criador da PNL. A gente foi buscar na fonte esse conteúdo. E depois a gente começou a trabalhar aqui em Salvador, trazendo para cá para Salvador algo inovador, que foi o novo código da PNL. Como John Grinder chama, a nova programação neurolinguística, né? Algo mais ligado com o inconsciente, com o poder, tá dentro de você. A gente tratou durante muito tempo pessoas com fibromialgia, com ansiedade, com depressão, com alergias, uma série de doenças psicossomáticas que hoje você sabe que impactam na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E a gente conseguiu fazer esse processo para destravar e desbloquear essas pessoas, tá? Valeu, Kito. Obrigado, meu querido. E nesse movimento, a vida de movimentos, nesse movimento, nesse ano de 2024, eu saí dessa empresa, tá? E passei a empreender com a minha esposa, Denise Caires. E juntos a gente criou o Grupo IQ Terapias Integrativas. E o Grupo IQ Terapias Integrativas tem um olhar também de desenvolvimento humano, mais focado nas famílias, mais focado nas terapias integrativas, mais focado na saúde mental. E dentro do Grupo IQ Terapias Integrativas, a gente tem uma das nossas frentes, é a SAFE, Produtores Intelectuais. E a SAFE, ela tem a ideia de auxiliar esse empresário, esse empreendedor, esse grupo, esse corpo de desenvolvimento a melhorar a sua capacidade de ajudar pessoas. Essa é a realidade. A gente trabalha tanto com empresas familiares, quanto com casais empreendedores, quanto mulheres empreendedoras e empresárias que buscam esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Tá? Então nós temos várias ações de treinamento em company que nós fazemos dentro das empresas, nós temos ações individuais também que a gente faz com o público, pessoa física final, e nós temos eventos que a gente realiza para capacitar esses empresários, essas empresárias, essas empresas. E um deles é o SME Summit, que eu vou falar para vocês já, tá? Não vou me adiantar não, porque senão aqui eu me perco na ideia. Mas esse é o grupo por trás do SME Summit. A gente teve a honra, e eu digo honra porque quando você se junta com pessoas grandes, você consegue ser maior ainda, né? Você só consegue enxergar mais ao longe porque você sobe no ombro de gigantes. Então eu queria aqui fazer a reverência a um grande parceiro nosso aqui nessa idealização do SME Summit, que é José Roberto, da Sim Capital Intelectual, né? Ele está com a gente desde o projeto, né, do SME Summit e está realizando junto com a gente esse evento. E também queria agradecer a todos os mais de 30 palestrantes aí que compraram a ideia na hora do SME Summit, que gostaram da proposta, que entenderam a importância desse movimento e se predispuseram a estar com a gente. Tá? Eu tenho uma alegria mesmo de dizer, antes de mais nada, que nós já temos outros 15 ou 16 palestrantes que têm interesse em estar já na próxima edição do SME Summit. Então é uma alegria muito grande perceber que uma ideia, uma mente, uma intuição, né, serviu para criar um movimento tão bonito assim, que é esse movimento do SME.
tá? Mas, como eu estava dizendo, eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre o que é o SME. E nada melhor do que começar antes bebendo uma aguinha, tá? Mantenha o seu copo de água, meu copo de água, tá? Então, eu queria falar com vocês um pouquinho, rapidamente, sobre como surgiu essa ideia do SME Summit. Eu tenho duas coisas para falar para vocês com relação a isso. E eu quero que vocês entendam isso, tá? Na essência do que eu vou dizer. A gente acha que tá tudo aqui. Que a gente tá tudo na nossa consciência, na nossa cabeça, tudo é racional. E naturalmente o mundo ele acaba indo muito pro racional. Mas quanto mais você se conecta com aquilo que tá dentro de você, com o seu inconsciente, com a sua intuição, quanto mais você dá ouvido a algo que tá maior acima de você, não tenha dúvidas, mais longe você vai conseguir chegar. E eu poderia dizer, assim, sem nenhuma sombra de dúvida, que o SME surgiu como uma intuição. Tá? Essa é a primeira resposta que eu posso te dar. Surgiu como uma intuição. Um belo dia eu estava pensando sobre a vida e veio a intuição, velho, a gente precisa ajudar as pessoas que estão sem saúde mental. A gente precisa ajudar as pessoas que não estão conseguindo tocar o seu dia a dia com qualidade, com sanidade, com tranquilidade, com leveza, com paz, para que a gente consiga fazer um mundo melhor. Foi essa intuição que veio. E aí, óbvio, quando a intuição vem, você começa a elaborar a intuição. Você começa a pegar essa intuição e materializar essa intuição. E aí, quando a gente foi para a materialização dessa intuição, a gente percebeu uma série de coisas, né? E aí, para isso, eu vou contar um pouco da minha história. Como eu falei, eu trabalhei quase 14 anos na Petrobras, mas desde 2014 eu comecei a empreender com meus irmãos, de consideração. E nesse processo eu ficava nesse meio termo, né? Eu trabalhava na Petrobras, né? Como concursado lá, e também trabalhava como empreendedor na nossa empresa. E aí durante algum tempo eu fiquei nessa corda bamba, eu diria assim, equilibrando isso. E aí em 2021, né, eu pedi demissão da Petrobras para focar e apenas empreender, para dar 100% de mim à empresa, para conseguir trabalhar melhor, para conseguir fazer mais, para conseguir crescer mais. E pasme, em julho de 2021 eu saí da Petrobras, né, pedi demissão da Petrobras em julho de 2021, e em outubro de 2022 eu percebi que eu estava com burnout. Algo que não ocorreu durante 7 anos, eu diria, né? Nesse meio termo entre Petrobras e empresa, eu acabei vivenciando em um ano, depois focando só na empresa. E aí eu comecei a ficar assim, eu entrei em crise mesmo, gente, eu fiquei em crise mesmo, eu fiquei mal. Eu sentia ansiedade, eu tava iniciando uma depressão, eu tava iniciando um processo de mergulhar mesmo, de ficar mal, sabe? De ficar mal mesmo. E eu comecei a dizer, velho, eu não posso ficar assim, não tem sentido, sabe? Viver de empreendedorismo não é viver doente, é viver para levar saúde, ainda mais na área que eu trabalho. E eu me vi doente, com um ano apenas focado, apenas na empresa. E quando eu me vi no fundo do poço, eu disse, eu não posso ficar assim. Não tem condições de eu ficar assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse estado. E a melhor decisão que eu fiz foi dizer para mim mesmo, eu preciso conhecer pessoas novas, eu preciso respirar novos ares, eu preciso estar em novos ambientes. E aqui eu faço uma outra honra, tá, gente? Eu faço uma honra muito grande à AGE, tá? Que é a Associação de Jovens Empresários da Bahia, que foi a instituição que eu escolhi, né, para fazer esse movimento de conhecer novas pessoas, de respirar novos ares. E através de Alana, né, das Alanas na realidade, a Alana Saras e a Alana Elias, eu tive a oportunidade de entrar na AGE e começar a desenvolver um trabalho muito bom com empreendedores e empresários daqui da Bahia. E eu fiquei um ano nesse processo de autocura através de relacionamentos. E, velho, é forte mesmo, Quito, porque quando você vai empreender, a sua ideia é que você vai conseguir fazer uma coisa bonita, uma coisa linda, vai conseguir colocar a sua visão de mundo para fora, ser remunerado por isso, obviamente, porque você está falando de dinheiro também, tá, gente? Sem hipocrisia aqui, mas ajudar pessoas,
né? A gente vai conseguir ajudar pessoas. E aí quando você entra nessa batalha do empreendedorismo, de ser empresário, você só recebe porrada, porrada, porrada. É porrada do governo, é porrada da vida, é porrada de sócios, é porrada de parceiros, é porrada de consumidor, de cliente. E isso vai muitas vezes tirando a sua saúde mental. Então, associações como a AGE, elas também servem para você fazer essa conexão, para você olhar com o olhar do outro, para você respirar com o pulmão do outro, para você pulsar o coração com o sangue do outro. Isso é viver em comunidade. Então, se você está aí se sentindo isolado, isolada no movimento de empreendedorismo, vai procurar uma associação de empreendedores aí onde você está. Eu indico a AGE, né? Nós também temos outras associações que podem te permitir esse acesso, mas não fique sozinho, velho. Não fica sozinho, tá? Sozinho é mais difícil. Sozinho é mais complicado. Não porque apenas nós somos seres sociais, não apenas por isso, mas é porque nem sempre a sua visão sobre você mesmo é a melhor. Quando você vive em sociedade, quando você se propõe a viver em sociedade, você se nutre da visão do outro. E foi assim que eu fiz. Eu entrei na AGE e fiquei 1 ano, né, militando dentro da AGE, fazendo eventos, né, dentro desse movimento empresarial. E nesse ano eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, tanto empreendedores em início de carreira, ali naquela primeira batalha, né? Como Maria Lúcia disse aqui, né, que o adoecer pelo modelo de trabalho exercido é mais comum do que pensam, do que posso imaginar. E esses empreendedores no começo de carreira estão vendo justamente isso. Por quê? Porque saem do modelo de CLT, né, onde alguém está ali comandando ele, e passam para o modelo de empresariado, mas que eles não têm ainda o suporte de ter uma gestão, de ter um conhecimento assim mais profundo. Então ele fica nesse momento vulnerável mesmo. E aí nesse momento, em vez dele fazer com que a empresa trabalhe para ele, ele trabalha para a empresa e acaba adoecendo por isso. E sozinho ele adoece muito mais fácil. Então, se a gente conseguir vivenciar essa junção, é interessante. Eu vi muitos empreendedores e empresários em início de carreira vivenciando essas dores, mas também vi muitos empresários e empreendedores já com um longo percurso na sua carreira empreendedora também vivendo esses problemas. Então, eu percebi que existia aí um corpo dentro desse empresariado baiano, particularmente foi o que eu pude conhecer, que estava adoecendo. Estava se vendo sem saúde mental, estava trabalhando para construir uma coisa grande, alguns conseguindo, mas o CPF atrás do CNPJ não estava mal, ou não estava bem. Estava com problemas familiares, estava com problemas de saúde física mesmo, com problemas de saúde mental. Eu vou trazer alguns dados sobre isso daqui a pouco, mas antes eu quero falar sobre a história. E aí nesse processo, em novembro de 2023, eu tive esse insight de assim, velho, tem muitas empresas bonitas aqui na Bahia, tem muitos empresários maravilhosos aqui na Bahia e que só estão preocupados com a saúde mental corporativa, como a gente fala. Com a saúde mental lá da ponta, né? Com o que a gente chama do nível operacional das empresas. Então, estão preocupados em pagar plano de saúde para os colaboradores, que está certo e está bom, mas a preocupação era só essa. A preocupação era em programas de saúde mental no trabalho, com ações para que os colaboradores da ponta, cumprindo uma carga legal, que é obrigatória, é necessária, a gente sabe disso, mas só cumprir a carga obrigatória legal não é o suficiente para que a empresa ela viva a sua plena saúde mental. Então eu percebi em novembro de 2023 que existia aí um público que a gente chama de middle level, né, que são muitas vezes os decisores, são muitas vezes aquelas pessoas que pegam essas diretrizes do povo lá de cima, do C-level e da diretoria, e vão repassar para a base. E esse público aqui, o middle level, ele estava, pela minha percepção, carente. Mas não carente de metodologias para aplicar nos funcionários abaixo, não carente de técnicas para você poder criar um sistema robusto de saúde corporativa. Não, isso aí o mercado está bem servido hoje. Por quê? Porque impacta. Eles estavam carentes de entender como cuidar da sua própria saúde mental. Eu percebi esses empresários, esses empreendedores, esses líderes de equipe, esses gestores adoecendo, preocupados em conseguir entregar saúde para os colaboradores abaixo dele, para a sua equipe, para os funcionários, o que é essencial, tá? Reforço isso, isso é essencial, mas não estavam olhando para a sua saúde mental e estavam muitas vezes adoecendo.
estavam começando a perder, inclusive, eficiência no trato com os outros. Estavam começando a pensar mesmo em largar o seu cargo de gestão, o seu cargo de liderança, porque não estavam mais conseguindo se sentir bem. E muitos deles tinham muitas habilidades para ser líderes, para ser gestores. O que faltava era uma ajuda, né, para eles tratarem a sua saúde mental, para que eles conseguissem sentir, enxergar e fazer aquilo de propósito e de maneira organizada. Então foi nesse diapasão que surgiu a ideia do SME Summit, do Saúde Mental Empresarial, para que a gente consiga trabalhar não apenas essas ações corporativas, porque é importante, é essencial, mas que a gente consiga também trabalhar essas ações individuais para esse público de middle level, para esse público que é psicólogo do trabalho, que é terapeuta ocupacional, que é médico do trabalho, que é gestor de RH, as pessoas do grupo de RH, né? Todas essas pessoas que trabalham com a saúde mental dos colaboradores. Então, como o nome já traz, né, o nome ele ficou muito forte, eu até agradeço também a Zé Roberto por me ajudar a concepção desse nome. A ideia é trabalhar com tripé, tá? Por isso o nome Saúde Mental Empresarial. E o tripé daqui que a gente vai trabalhar é com saúde, com questões mentais. Sim, perfeito, Maria Lúcia. E também as redes sociais. Na realidade, tem muito mais gente aqui que eu não vou ficar citando, porque senão eu vou acabar, posso perder e deixar alguém de fora. Mas todas essas pessoas que estão no ambiente corporativo e que lidam com a saúde da base, todas essas pessoas que lidam com a saúde dos colaboradores, com a saúde da empresa, gente, porque a empresa é feita de colaboradores, a empresa é feita de pessoas. E, obviamente, então a empresa tem que cuidar da saúde dessas pessoas. Mas quem cuida dos cuidadores? É uma pergunta que vocês já devem ter ouvido em algum momento e que ela norteou muito essa ideia do SME. E como Vivian aqui trouxe, né, minha saúde mental ficou abalada na CLT. Foi aí que tomei iniciativa em empreender. E a questão, Vivian, como o próprio Quito trouxe aqui antes, é perfeito, ó. Fala-se sobre transição de carreira e não nos ensinam sobre motivos da transição, nem sobre como transicionar. Essa que é a questão, entendeu, Vivian? A movimentação é mesmo por esse motivo. A gente fica com a saúde mental abalada na CLT e aí busca empreender. Mas quando a gente vai empreender, a gente encontra um ambiente muitas vezes hostil para o nosso modo de trabalhar. A gente precisa entender como a gente consegue ser empreendedor, como a gente consegue ser gestor, como a gente consegue ser líder e manter a saúde mental. Então é aí que nasce o SME, é aí que nasce esse movimento que a gente está construindo aqui, de ajudar essa pessoa que transicionou, essa pessoa que está no cargo de liderança, essa pessoa que está como empreendedor, essa pessoa que abriu a sua empresa e quer ajudar o mundo de uma maneira diferenciada a conseguir fazer dinheiro, porque, gente, não sejamos hipócritas. Estamos falando de dinheiro também. Então, essa pessoa fazer mais dinheiro e manter a saúde mental para conseguir usufruir do dinheiro. Então, essa é a ideia do SME. E aí, o tripé que eu estava falando para vocês do SME é saúde, tá? Mentalidade e empreendedorismo. Saúde mental empresarial. Empreendedorismo, empresários, corporação. E aqui eu vou trazer só 3 dados para você entender aonde é que surge, tá, esse movimento aqui do SME. Na base da saúde, o que eu posso falar para vocês é que, infelizmente, por mais que esse papo hoje em dia esteja muito mais comum, a gente ouve muito mais falar sobre saúde mental, apenas 34% das empresas conseguem implementar um programa de saúde mental efetivo. É um dado que é alarmante. E não é Sandro que está dizendo. O Sandro não tem nem condições de dizer isso, gente, ainda. Mas a gente está preparando aí uma pesquisa muito ampla, tá? Aqui na Bahia, para que a gente possa trazer dados regionais. Para que a gente consiga dizer qual é o mapa da saúde mental real aqui no Norte, Nordeste, aqui na Bahia, aqui em Salvador. Para que a gente não fique apenas pegando dados do Sul e Sudeste, mas que a gente construa o nosso conhecimento aqui. Então já saiba, tá? Se você está me ouvindo aqui agora, saiba que
o grupo IQ Terapias Integrativas está planejando, junto com alguns parceiros, obviamente, para fazer um estudo sobre saúde mental aqui na nossa região. Então se prepara que você vai poder participar disso, tá certo? Então, apenas 34% das empresas conseguem implementar um programa de saúde mental efetivo. O que isso significa, velho? Isso significa que 66% das empresas não conseguem cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Isso é alarmante. Isso é alarmante porque você imagina, o local onde a gente passa mais tempo na nossa vida depois da cama, para quem gosta de dormir, é o trabalho, velho. A gente passa mais tempo no trabalho do que com nossa família. A gente passa mais tempo no trabalho do que efetivamente realizando nossos sonhos. A gente passa mais tempo no trabalho do que cuidando da gente mesmo. E essas empresas que estão ali para nos ajudar a conseguir trabalhar não estão conseguindo cuidar da nossa saúde mental efetivamente. Isso é palavras da InfoJobs, não é de Sandro. Só que isso mostrou para Sandro que existe aí um espaço muito grande para a gente cuidar da saúde dessas pessoas. Para que a gente consiga, de alguma maneira, auxiliar esses programas de saúde mental a conseguirem ser mais efetivos. A gente fazer um conglomerado de psicólogos, de terapeutas, de médicos do trabalho, de assistentes sociais, para entrar nessas empresas, conhecer esses programas de saúde mental e auxiliar eles a serem de fato efetivos, a conseguirem realmente perceber as demandas dos colaboradores, identificar quais são os gaps, né, de saúde mental, identificar realmente se ali está tendo um ambiente psicologicamente seguro para esses colaboradores e se não está, qual é a pecinha que a gente pode mexer de lugar para que passe a ser um ambiente psicologicamente seguro para esses colaboradores, para que eles consigam entender que lá na empresa eles têm um local onde eles podem falar, onde eles podem ser ouvidos, onde eles podem se expressar, não onde eles têm que fingir que são aquilo que não são, onde eles têm que se submeter a relacionamentos tóxicos, abusivos, que é algo muito mais comum do que a gente pode imaginar. Falando de saúde, meu copinho de água, tá? Então essa é uma das bases do SME, que é a saúde. A gente vai entrar no movimento aqui também, saiba também, para identificar essas empresas que têm um interesse em melhorar o seu nível de saúde mental, para estar dando suporte para esses programas de saúde mental, para que eles sejam mais efetivos. Então o Grupo IQ Terapias Integrativas vai entrar nessas empresas, vai conhecer esses programas de saúde mental, vai levar uma expertise para esse programa de saúde mental e vai acompanhar esse processo, para que a gente consiga pegar esses dados daqui e elevar lá para cima. Para que a gente consiga fazer com que as empresas que já têm um programa de saúde mental bem estabelecido e efetivo sirvam de exemplo para outras empresas, mostrando qual é o caminho das pedras para se seguir para conseguir implementar isso. Então essa é a primeira base, primeiro pé do tripé do SME, tá? O segundo pé do tripé do SME é a mente. Eu sou terapeuta, como eu falei para vocês. Eu sou Master Practitioner e Trainer em PNL, formado pelo co-criador da PNL, John Grinder. E fora outras formações também que eu tenho. Estou em constante formação. Eu estou hoje fazendo com minha esposa uma formação em constelação familiar, né, para ampliar o nosso hall de atendimentos. Ela tem outras formações também, mais que eu, inclusive. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela. E a gente sabe que a mente, ela comanda. Então, se a mente não está bem, isso mesmo, Lucinéia, como eu falei aqui no começo, né? Eu empreendi durante 9 anos com meus irmãos de consideração. Durante uma boa parte da época, a empresa foi chamada Sonhar Treinamentos, depois mudou de nome. E aí, em janeiro desse ano, eu saí da empresa e passei a trabalhar com minha esposa no grupo IQ Terapias Integrativas, né? São ciclos da vida, a gente precisa entender isso para poder seguir e aumentar e crescer o nosso impacto na sociedade. Então, a gente sabe que a mente comanda. A mente é que comanda. E se a mente não está bem, o corpo falha. Se a mente não está bem, os relacionamentos falem. Se a mente não está bem, não tem empresa que funcione.
Se a mente não está bem, a gente não consegue contribuir com a nossa essência, com o nosso propósito divino de estar aqui e amar ao outro. Porque se a mente não está bem, muitas vezes é porque a gente não está se amando. E aí, gente, é um princípio, tá? Com princípios você não discute, você apenas segue. Ama ao próximo como a ti mesmo, é um princípio. Mas tu não sabe nem amar você mesmo, cabeça, como é que você vai amar o outro? Então, muito de trabalhar com saúde mental é aprender a se amar, aprender a se priorizar, aprender a se entender. E o que acontece? Recentemente, a Endeavor, ela divulgou um estudo dizendo que 94,1% dos empreendedores já tiveram algum problema de saúde mental. Eu repeti esse número, tá? Só para ficar claro. 94,1%. Isso quer dizer que nós estamos aqui com um número X de pessoas na live e desse número X de pessoas, 94% já tiveram problemas mentais. Seja eles, como a Endeavor fala, né, de ansiedade, aos quais ela colocou que 85% desses tiveram ansiedade, seja burnout, ao qual ela colocou que 37% teve burnout, seja síndrome do pânico, que 22% tiveram síndrome do pânico, ou seja depressão, dos quais 21% tiveram depressão. Então, vocês percebem? Aqui está falando de empreendedores, que foi o recorte que a Endeavor fez para essa pesquisa. Mas se você amplia isso e coloca pessoas que estão em cargo de liderança e gestão, que por óbvio vão ter uma equipe abaixo dela e vão ter... Eu vou falar diferente. Durante o tempo em que eu passei como empresário, eu tinha uma equipe abaixo de mim. E tem uma frase que a gente conhece muito com as nossas crianças, mas que também se aplica no ambiente empresarial, né? Que crianças veem, crianças fazem. Children see, children do. Essa é a frase. Só que a gente sabe que dos nossos colaboradores, da nossa equipe, nós, líderes, somos os maiores exemplos. E aí eu tenho uma equipe, né, ainda hoje, mas à época, dessas pessoas que estão comigo hoje, já estava comigo lá na outra empresa. E na época que a gente trabalhava junto lá na outra empresa, ele via que eu não estava bem. Ele me perguntou algumas vezes: Sandro, como é que você está? Sandro, você está bem? Sandro, foi que teve? Por quê? Porque a minha falta de saúde mental transparecia para a equipe. Nesse tempo, o turnover da minha equipe era absurdo. Eu chegava a trocar de colaboradores uma vez no mês. Tipo, todo mês tinha uma pessoa nova. E, velho, o grande problema do turnover não é apenas a desconexão com aquele colaborador. Não é apenas a quebra de uma mentalidade, de um padrão da empresa. Não é apenas isso. Isso também é dinheiro, porque você tem que pagar a contratação, pagar a rescisão, pagar a seleção. Isso também é tempo, porque você vai ter que treinar essa pessoa nas políticas da empresa, nas regras da empresa, né? E é também questões emocionais, pessoais, porque às vezes você se conecta com aquela pessoa, você gostava do trabalho daquela pessoa, você sentia tranquilidade com aquela pessoa e aquela pessoa saiu e você vai ter que fazer isso agora com outra pessoa. Então, durante esse ano, onde eu passei com realmente uma baixa saúde mental na empresa onde eu tinha, a gente teve um turnover muito alto. Esse colaborador, ele permaneceu e está comigo hoje na nova empresa. E hoje ele fala: Sandro, comecei a fazer atividade física e me espelhei em você. Você percebe? Então, quando a gente cuida da saúde mental dos líderes, dos gestores, dos empresários, e que eles começam a, de fato, fazer melhor para a sua vida, começam a se amar mais e, portanto, aprendem a amar ao próximo, isso fica claro na empresa como um todo. Porque esse amor, e amor é o sentido mais puro da palavra, tá, gente? Amor é respeito, amor é carinho, amor é atenção, amor é tratar o outro como ser humano, não só como um númerozinho, não só como uma folha de pagamento. Mas amar é cuidar do outro como você gostaria de ser cuidado. Então, por isso que eu estou falando amar, tá? Então, quando você aprende a se amar, quando você aprende a se dar saúde mental, você aprende também a passar isso para o próximo. Isso fica evidente na empresa. Então, quando os líderes e gestores aprenderem a se cuidar, a ter a sua saúde mental elevada, dados como esse que a Endeavor passa, dizendo que 94,1% dos empreendedores
tiver algum problema mental, seja ele burnout, ansiedade, depressão, a coisa melhora. A empresa melhora, a empresa vai crescer mais. Essa é a ideia. Tá? Esse é o movimento que a gente quer levar. Essa é a segunda base do tripé da saúde mental empresarial que a gente está aqui fincando nesse mercado. Tá? E a terceira base é o empresário. A parte corporativa, a parte, eu diria, legal desse processo, a parte financeira desse processo, tá? Porque não sejamos hipócritas, novamente, estamos falando de dinheiro, gente. Estamos falando de dinheiro e para com esse mimimi de não querer falar de dinheiro. Gente, saúde mental também tem impacto financeiro, saúde mental também se fala de dinheiro. Saúde mental é essencial para o ser humano. Mas para a empresa, isso também é dinheiro. Seja um dinheiro que você deixa de investir para investir em outro lugar e percebe o impacto disso, ou é um dinheiro que você investe e percebe os resultados diretos em felicidade interna bruta, como entrou agora aqui nossa querida amiga Renata Castelo Branco, que trabalha muito com isso, seja em redução do absenteísmo, seja em redução do turnover, seja em melhoria da ambiência no trabalho. Tudo isso é dinheiro também, gente. Então vamos parar de hipocrisia, tá? Bom dia, Renata. Tudo bom, meu bem? Então vamos parar de hipocrisia. Então a terceira base do tripé do SME, que a gente está aqui fincando, né? A terceira base da saúde mental empresarial é corporativa, é financeira. Para a gente não ficar aqui de meias palavras. E aí tem um dado que é extremamente importante e é muito recente, tá? A gente está aqui vivendo na vanguarda disso, tá? Essa é a busca do podcast PVB. É buscar aquilo que existe na vanguarda, que a gente possa trabalhar no ambiente da saúde mental para que a gente possa viver bem. Essa é a ideia desse podcast, é para viver bem. O que é que a gente pode fazer para viver bem? E o para viver bem, ele existe tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente pessoal. Então aqui você vai ver muito disso, tá? No podcast você vai ver muito essas duas dimensões sendo juntas aqui, tá? Então, só pra gente voltar, qual é o tripé que eu tô falando? Saúde mental empresarial. Saúde, dados indicam que apenas 34% das empresas têm programas de saúde mental eficazes. Mentalidade, que diz que 94,1% dos empresários já tiveram um problema mental, seja ele depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou burnout. E o terceiro pé desse tripé é a área corporativa, é dinheiro, tá? E aí recentemente, agora foi 1º de abril por aí, ou 1º de março, eu não sei direito, tá? Foi aprovada a lei número 14.831/24. Isso, gente, tô falando de lei, tá? Empresário tem que entender da parte legal do jogo. Então, eu estou falando de lei. Então, a lei 14.831/24. Se você quiser, pesquisa aí que lei é essa. Mas, em síntese, é uma lei que ela cria um selo de empresas promotoras de saúde mental. Então, o governo, gente, entendendo que isso aí é dinheiro e é importante ser trabalhado de maneira vertical e geral, criou uma lei, tá? E só pra vocês terem uma noção, a redatora desse projeto de lei, que agora se tornou lei, era Maria Arraes, tá? Do Solidariedade de Pernambuco. Eu honro a sua história, tá? E aqui não estou fazendo partido político nem nada, mas a ação política deve existir para auxiliar o empresário, deve existir para auxiliar a nossa vida. E quando uma pessoa, seja ela quem for, tá, gente? De direita, esquerda, não importa, seja ela quem for, fizer alguma ação para auxiliar o empresariado, eu estarei aqui falando sobre essa ação e vou estar aqui elogiando essa ação, porque é isso que importa, tá? A gente se ajudando enquanto rede. Então, Maria Arraes disse que a ideia desse projeto de lei era criar um ambiente corporativo mais humano. Perceba como está tudo conectado? Então, criar um ambiente corporativo mais humano, através de uma lei que visa criar um selo para empresas promotoras de saúde mental. Tem todo um protocolo, tá? Essa lei, mas saiba, se você é uma empresa que quer ser reconhecida como uma empresa promotora de saúde mental, entenda que o Grupo Que Terapias vai te ajudar a conseguir fazer isso.
A nossa ideia é, como a própria Maria Reis trouxe, criar um ambiente corporativo mais humano, mais agradável, mais gostoso de se viver. Que a gente saia um pouco daquele frio, cinza e preto, e consiga um pouco mais para o vermelho, consiga um pouco mais para cores, para que o trabalho ele seja realmente um trabalho sério, com bases metodológicas, com bases teóricas, com processos, protocolos, mas seja também um trabalho mais humano, mais olho no olho, mais coração com coração. Então, o terceiro pé desse tripé do SME é isso. São as leis, e essa lei ela visa entregar uma série de incentivos fiscais para essas empresas, além de ter uma divulgação também dessas empresas. Então, é dinheiro, gente. Saúde mental, quando você investe, ela multiplica, tá? A receita, o ganho da empresa. Então pensa nisso, antes de querer dizer que não vai investir em saúde mental. Tem um motivo para você investir em saúde mental. E aqui eu te dei 3, pelo menos. Saúde, mentalidade e corporativismo, tá? Pensa nisso. E é nesse processo que é criado o SME, o Saúde Mental Empresarial Summit, que a gente vai realizar nos dias 6 e 7 de junho desse ano de 2024. E aqui, para começar a encerrar já lá, eu vou falar um pouquinho para você sobre como que vai se dar o SME, tá? De cara eu vou dizer o seguinte, para você que está aqui, né, nos episódios do podcast PVB, você vai ter alguns benefícios, certo? Então, se você quiser, já aqui de cara, digita aqui embaixo nos comentários ingresso, tá? Você digitando ingresso aqui embaixo, você vai receber algumas informações. Você vai ter a opção de adquirir, enquanto a live está ocorrendo, o seu ingresso individual com desconto, tá? Além de outras informações importantes sobre o evento. Então, se você quiser saber sobre o evento me ouvindo, fica aqui e me ouve. Se você quiser ler mais sobre o evento, coloca aqui embaixo, seja na live ao vivo ou na gravada, ingresso. Que aí você vai receber no seu direct algumas informações novas do nosso chat robô, nossa IA, para que você possa interagir ainda mais com o SME, tá? Seja patrocinando, expondo, seja sendo staff, enfim. Vou ter aqui algumas formas de você poder participar do SME. Mas eu vou dizer para você aqui, tá? Então, diante de tudo isso que eu falei aqui agora, a ideia que a gente teve de criar esse evento foi justamente para auxiliar a criar um ambiente corporativo mais humano. Tanto que a chamada do SME é: mude o ambiente corporativo, transforme o ambiente corporativo, investindo na sua saúde mental. Porque esse é o caminho que a gente entende. O governo criou uma lei dizendo que aquelas empresas que se propuserem a serem promotoras de saúde mental, elas vão ter um selo. Então o governo agiu de uma forma, o grupo IQ está agindo de outra. Está agindo no sentido de dizer assim, velho, invista na sua saúde mental. É assim que você vai conseguir transformar o seu ambiente corporativo. E para isso, o que foi que a gente fez? A gente criou um summit, um congresso, um encontro com as maiores mentes que a gente conhece no momento com relação a alguns temas que a gente acha importante. Né? Obviamente tem outras pessoas que falam muito bem sobre esses temas por aí e nós queremos elas aqui com a gente. A nossa ideia é fazer com que esse evento, o SME Summit, ele tenha mais edições. Esse é apenas o primeiro, mas a gente está querendo juntar mentes, juntar empresas, para que juntas consigamos transformar o ambiente corporativo em um lugar mais humano. E para isso a gente trouxe uma das pessoas que eu mais gosto, assim, ela tem uma fala, uma conexão, um senso de humanidade muito grande, que é a Monja Coen, né? Uma das maiores representantes do Zen Budismo daqui do Brasil, uma mais reconhecida até onde eu sei. E ela tem uma fala muito agradável, uma fala leve. E ela vai trazer a nossa palestra principal do evento, que é um chamado para que você consiga ser feliz. Para que você consiga entrar na trilha para ser feliz. Porque isso é muito importante, velho. Não faz sentido a gente trabalhar tanto assim, enquanto empresário, enquanto empreendedor, e não ser feliz no dia a dia. Não conseguir equilibrar a vida pessoal e profissional. Eu preciso dizer para vocês, tá? Eu tô fazendo esse episódio do podcast da minha casa, da mesa da minha casa, e quando eu olho aqui pra frente, eu vejo todo o condomínio de casas onde eu moro, que tem muito verde, tem coqueiros, tem uma piscina e logo depois tem um mar. Eu fiz uma escolha. Eu tô hoje morando um pouco mais distante do centro de Salvador, que é onde eu moro, mas eu fiz uma escolha de morar assim, próximo ao mar. E, velho, você precisa entender que é essencial você ser feliz para que
a sua realização não seja só a chegada, seja a jornada. Para que o seu dia a dia empresarial, para que o seu dia a dia corporativo, para que o seu dia a dia, junto com sua equipe, com sua empresa, com seu grupo, né, seus sócios, seja um dia a dia feliz, porque senão não vale a pena, velho. Não vale a pena. Você vai viver para fazer dinheiro, para no final da vida usar o dinheiro para conseguir ficar vivo? Não, velho, você tem que viver. A vida é vivida na jornada, não na chegada. Então o convite é para que a gente consiga viver a vida na jornada. E aí a Monja Coen vai trazer, né, uma palestra nesse nível, nessa proposta, para que a gente consiga sentir a felicidade de estar vivo, de estar enquanto empresário, de estar enquanto líder, de estar enquanto gestor, de estar nesse mundo corporativo, mas sendo feliz. Além dessa palestra principal, né, que é a nossa palestra principal com a Monja Coen, nós tivemos a honra. Eu digo honra porque para mim é uma honra, tá? Consegui falar com outros 30 palestrantes do Brasil todo para virem para cá, para Salvador, para Salvador, porque, como diz uma pessoa que eu honro muito, né? Meu plano é Salvador, tá? Meu plano é Salvador, para virem para cá, para Salvador, para trazerem isso, para trazer essa mentalidade para cá. Então, além da palestra de Monja Coen, nós teremos alguns painéis, tá? Se você quer saber quais são os títulos dos painéis, clica aqui embaixo em ingresso, tá? Vai lá e clica em saber mais, que você vai ter lá um linkzinho com um documento falando sobre tudo isso, tá? Não vou aqui me alongar não. Mas nós temos painéis, onde 2, 3 ou 4 pessoas estarão juntas falando sobre um tema específico, compartilhando uma mentalidade. Nós teremos médicos, nós teremos psiquiatras, nós teremos terapeutas, nós teremos advogados, nós teremos empresários, nós teremos mulheres falando sobre essa relação empresarial com a sua vida pessoal, com a família, esses desafios que a mulher ela vivencia, tá? Pô, que bom, Viviane, que bom, Vivian. E eu espero que você já tenha garantido o seu ingresso, tá? Nós já estamos no segundo lote e no dia 14 de maio a gente vai para o terceiro lote, então vai ficar maior o investimento. Então, se você não garantiu ainda o seu ingresso na SME Summit, também pode digitar aqui embaixo ingresso, porque uma das opções dali que vai ter no menu é você adquirir o ingresso com desconto. Esse ingresso é individual, é para você. Você vai ter um desconto se você comprar aqui durante as lives. Então, se você quer garantir seu ingresso no SME Summit, clica aqui embaixo, melhor, digita aqui embaixo ingresso, tá? Você vai receber um inbox e vai poder escolher lá comprar ingresso. Então, a gente vai ter esses painéis. Tem um painel, gente, que eu vou aqui abrir um parênteses para falar, tá? Você está me vendo, se você só está me ouvindo, eu sou um homem negro com cavanhaque, costeleta não, como eu não disse aqui, enfim, cavanhaque, né? Barba e bigode, tá? Tem um cabelo trançadinho, de estilo... Acho que trançadinho, não sei como é que fala isso, desculpa, gente, me perdoe. E tem olhos castanhos claros. Tô com um terno vermelho e uma camisa branca. Essa é a minha descrição aqui, audiovisual, tá? Acho que é assim que fala, tá, gente? Posso estar errado, mas essa é assim, acho que é assim que fala. Eu sou negro. Eu sou empresário negro. E assim, se você está me assistindo agora, entenda. Essa é uma bandeira que eu levanto. Que eu vou levantar. Que eu vou defender. Tá? Eu não vou entrar aqui num debate partidário, num debate político. Não é essa a minha intenção. Eu sou empresário. E enquanto empresário, eu vou defender essa bandeira. Para fazer com que mais pessoas negras consigam atingir o sucesso em suas carreiras e consigam, justamente por isso, fazer o ambiente corporativo mais humano, tá? E em breve eu vou fazer uma live só sobre isso, agora não, porque não é o foco daqui. Mas nós teremos um painel também falando sobre as dificuldades desse empresário, empreendedor negro de chegar e se manter no sucesso. Então, assim, são painéis com temas transversais, mas que abordam a saúde mental desse público, né? Dos empresários, gestores e líderes, certo? Além desses painéis, a gente vai ter alguns painéis também muito importantes, que eu digo assim, são... Pra mim, é uma honra, velho, ter essas pessoas aqui com a gente, tá? A gente vai ter 2 painéis sobre cases de ações, de pensamentos, de programas de saúde mental que estão rodando e que estão funcionando plenamente, ou que tem muito bons resultados.
Então, assim, eu tenho uma felicidade enorme de conseguir fazer uma coisa que, até onde eu sei, nem todo mundo consegue fazer aqui em Salvador. Mais um golinho do meu copo, tá? A gente conseguiu trazer empresas mundiais para esse evento. Tá? Eu vou até abrir aqui o site, inclusive se você quiser conhecer mais, você pode digitar no seu navegador sme2024.com.br e entrar no site, tá? No site do SME, você tem lá toda a programação do evento e uma série de detalhes sobre como é que vai funcionar o evento, tá? Então tudo que eu tô falando aqui vai estar também lá no site. Nós vamos ter a oportunidade de ter aqui gestores de empresas como Continental, de empresas como BASF, empresas como Bradesco, empresas como Zamp, que é, para quem não conhece, é a holding, né, de marcas como a Burger King, empresas como Suzano e Gerdau. Gente, a gente vai estar falando com as empresas que têm um maior número de gestores e líderes no Brasil. E a gente vai estar entendendo como é que eles estão trabalhando a saúde mental desse grupo. Como é que eles estão trabalhando a saúde mental de maneira eficiente para os colaboradores dele. Então, velho, só da gente ter essa chance de ter um painel com essas empresas falando sobre isso, velho, aqui em Salvador, eu digo, eu tenho muito orgulho de estar fazendo o que eu estou conseguindo fazer. E eu não estou fazendo sozinho. Então eu honro aqui, sou grato a todo o grupo que está com a gente aqui no grupo IQ Terapias Integrativas, a todos os parceiros, apoiadores, etc. que estão com a gente, porque sozinho eu não estaria fazendo isso. Eu estou conseguindo fazer isso porque a gente está junto, tá? Então, obrigado por isso. Então eu já falei que a gente vai ter os painéis, tá? Vai ter a palestra de Monja Coen. Nós teremos outras palestras também individuais. Sim, é isso que eu ia dizer. A gente vai ter uma das palestras individuais que vai ser a abertura do evento com uma Associação Brasileira de Qualidade de Vida. De novo, nós não estamos sozinhos. Nós estamos muito bem acompanhados, tá? Então, a ABQV mandou uma das suas diretoras para fazer a abertura do evento, dada a importância do tema e a centralidade de um debate de alta qualidade em relação a isso. Então, nós teremos essa palestra com Carla Costa Kurtz. Se eu falar errado, me perdoe, tá, Carla? Mas eu acho que é assim que se fala, Kurtz. Então, ela vai fazer a palestra de abertura do evento, tá? A gente vai ter outras palestras também. A gente vai ter palestra falando sobre o poder do sono, falando sobre como tratar a ansiedade. Vai ter palestra falando sobre como ter comportamentos de resultado. Obrigado, Carlinha, pelo feedback. Ela tá aqui online, tá? Obrigado. Então, como ter comportamentos de resultado que realmente transformem. Gente, tá muito rico o nosso line-up, tá? Tá muito rico mesmo o nosso line-up. E vai ser altamente transformador. A ideia com esses painéis, com essas palestras, é que você possa entender como você pode cuidar da sua saúde mental. Só que eu sou uma pessoa meio megalomaníaca, tá? Aprenda isso sobre mim. E a gente vai ter, além disso também, em alguns momentos, a gente vai ter ações de saúde mental dentro do evento. Não vou divulgar aqui quais são, mas é surpresa. Mas em alguns momentos a gente vai ter ações para que você não só fique elucubrando, tá, sobre saúde mental, mas que você coloque no seu dia a dia a saúde mental. Então, como é que a gente vai estar num evento de saúde mental sem agir com base na saúde mental? Então, para quem for, vai saber o que eu tô falando. Quem não for, vai ficar na curiosidade, tá? Me desculpa, mas vai ficar na curiosidade. Se não quer ficar curioso, digita aqui ingresso, garante seu ingresso e a gente se vê lá. Tá? Então, além dos painéis, além das palestras, além das ações de saúde mental, nós teremos uma coisa que eu acho que é a fina flor do nosso processo, que é a Expo SME, tá? A Expo SME é um espaço para você, para sua empresa, tá, que trabalha na área de saúde mental, poder oferecer seus serviços e produtos para outras pessoas. Porque, como eu disse, gente, não sejamos hipócritas. Dinheiro é importante e um dos pés do tripé do SME é o empresarial, é o corporativo, é financeiro. Então nós teremos sim uma expo lá, onde serão vendidos mesmo produtos e serviços, obviamente com um valor diferenciado, com condições diferenciadas, para que você que quer implementar isso dessa saúde mental na sua empresa tenha mais opções, para que você conheça como é que está hoje o mercado, ou uma parte dele obviamente, né, e possa interagir com esse mercado. Então networking é uma palavra de ordem para a gente.
Então nós teremos diversos intervalos durante nosso evento para que você possa respirar um pouco mais, sedimentar aquele conhecimento, fazer networking, tá? E ir na Expo SME, conhecer quais são as empresas que estão falando e fazendo saúde mental hoje, seja aqui na Bahia local ou seja em nível nacional. Então, essa é a estrutura básica do que vai ter no evento. No SME Summit serão 2 dias, com isso das 7h30 da manhã até as 20 horas. É importante que você esteja, tá? Quem vai ganhar é você e a sua empresa, mas também quem vai ganhar é nosso ambiente corporativo. Porque quando uma pessoa se ilumina, 1000 pessoas são iluminadas pela sua luz. Lembre disso. Então, se você aprende a se amar, você aprende a amar o outro, e se a gente faz isso em rede, nós construímos um ambiente corporativo mais humano, com mais amor, com mais vermelho, com mais coração. Então esse é o convite que a gente está fazendo para o SME, tá? E aqui eu vou só para encerrar, porque 7h30 eu tenho um compromisso com a minha família, que é tomar café em família. Então a gente precisa honrar nossos compromissos conosco mesmo, para que a gente aprenda a se amar e aprenda a amar o próximo assim. Então, só para a gente encerrar aqui, eu vou ler aqui algumas coisinhas, tá? Renata Castelo Branco dizendo que é o primeiro grandioso evento de saúde mental empresarial de Salvador. Obrigado, Renata. Carla aqui falando que será uma satisfação abrir evento tão especial e importante para cada vez mais agirmos em prol da saúde mental. A ideia é essa, e eu já sei que a BQV faz um trabalho maravilhoso em relação a isso, Carla. Então é uma honra pra gente estar com essa parceria com a BQV. E a gente tem uma missão, viu, Carla? Nós temos aí o plano da ONU de saúde mental que a gente precisa endossar. Tá? Eu não vou falar muito sobre isso agora, porque a gente não está ainda participando, então não vou falar, mas se você quer saber um pouco mais, procure aí o programa Mente em Foco, tá? Da ONU aqui no Brasil, que a gente vai endossar com fé em Deus, vai fazer parte, signatário, e nós teremos também na próxima edição do SME trazendo mais sobre isso. Aguardem, tá? A Renata Castelo colocou aqui que é uma grande oportunidade para conhecer as práticas de cuidado com a saúde mental nas empresas. Isso, a ideia é essa, entendeu, Carlinha? Renatinha. A ideia é a gente fazer esses cases para que a gente conheça mais sobre como é que está o sistema hoje, como é que está o sistema hoje da saúde mental nas corporações, nas empresas que tem o maior número de colaboradores. Tá? A ideia é essa mesmo. Mari Lúcia, que vai estar também com a gente aqui nessa temporada do podcast PVB, ela diz assim: há 30 anos exercendo escuta social ativa e qualificada nas organizações enquanto assistente social organizacional. Afirma que um dos pilares da saúde mental e das relações de trabalho funciona. Obrigado, Maria Lúcia. Vamos falar mais disso, tá, gente? A gente vai fazer eu vou fazer um podcast, um episódio com Renatinha, vou fazer um episódio com Carla, vou fazer um episódio com Maria Lúcia também, tá? Pra gente conseguir falar sobre esses pontos, as diversas visões que nós podemos ter sobre saúde mental nas empresas. Então, obrigado por estarem aqui. Nini, parabéns pela idealização e realização desse evento. Saúde mental é certamente um assunto que precisa ser tratado de forma desmistificada, natural. Isso, Nini. A gente tem dados, que eu não vou citar aqui agora para não ser de cabeça, mas em uma pesquisa que foi feita no passado, uma grande parte dos colaboradores disse que não se sentia à vontade para tratar sobre saúde mental na empresa. Tá? E isso impacta de maneira direta na segurança psicológica dessa empresa. Isso impacta diretamente na saúde mental desses colaboradores. Então, sim, é isso mesmo, tá? Que a gente possa fazer isso juntos, tá? Gente, eu vou começar a encerrar aqui falando 2 coisas, tá? Primeira coisa, o podcast PVB, em sua primeira temporada, ele vai ter 15 episódios, tá? Esse aqui é o primeiro episódio, a gente vai ter 15 episódios, certo? Sempre às segundas, quartas e sextas, às 6h30 da manhã. Então, se você quer acompanhar a gente, continua aqui, tá? Segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã. E a segunda coisa é, gente, eu tenho 1 minuto para encerrar aqui. Eu queria pedir para que você tire agora um print da tela e publique no seu stories, marcando o SME Summit, para que mais pessoas possam vir na próxima edição, tá bom? Gente, muito obrigado pelo papo de hoje, tá certo? Muito obrigado mesmo. Espero que tenha sido claro para vocês o que eu falei. Espero que tenha conseguido explicar o que vai ser o SME. Espero que tenha feito sentido para você fazer parte do SME. Então, de verdade, se você está aqui ao vivo, está vendo essa live gravada, digita aqui ingresso, garanta o seu ingresso com um desconto especial para você ir para o SME Summit, tá? E tá lá com a gente contribuindo para construir um ambiente empresarial mais humano, tá bom? Sandro Felipe falando aqui.
E assim eu falei. Arro, bom dia para vocês.